Olá, invertendo um pouco a máxima de Wittgenstein, Wittgenstein diz na sua máxima, tudo aquilo que não se deve falar, se deve calar. Invertendo um pouco a máxima dele, tudo aquilo que não se pode calar, tem que se falar. E seguindo um pouco aquilo que o Voltaire disse, e Voltaire e o Freud também, depois do Voltaire, né? Algum tempo depois, um século depois de Voltaire, mais ou menos. Se um problema não está resolvido, se ele aparece, mesmo que não se tenha solução, é preciso falar dele. Falar constantemente até que ele se resolva, até que apareça uma solução. Já o Karl Marx, ele diz que se falar de um problema, né, Freud também fala disso, do ponto de vista do inconsciente, chegar a se falar de um problema, colocar um problema na mesa, uma questão, já é muito para ser resolvido. Porque às vezes os problemas acontecem e nem se percebe. E aí fica difícil ser resolvido. Quando se percebe o problema, ele já tem uma possibilidade de ser resolvido. Então eu tenho percebido um problema sério aqui em São Paulo, na cidade, no centro, mas na cidade como um todo. Talvez isso seja um problema, muito provavelmente, isso eu acho que sim, da maioria das cidades grandes desse país. Tem se visto muitas placas de precisa-se de balconistas, precisa-se de operador de caixa, precisa-se de uma série de placas dizendo que se precisa de trabalhadores. E aqui na cidade de São Paulo, eu tenho visto essas placas cada vez mais aqui no centro e do lado pedindo dinheiro pessoas que teria condições de trabalhar. Mas por que aquelas pessoas não estão se oferecendo para aquelas vagas? Não é porque recebe auxílio nem nada de governo nem de ninguém. Né? É porque quando a pessoa cai em situação de rua, nem ela se habilita para ir pleitear a vaga, nem quem está oferecendo a vaga quer admiti-la, porque ela está suja, ela está numa situação de saúde mental complicada, ela não tem onde morar, e uma série de coisas, ou não tem qualificação para aquele cargo. Quem tem que fazer essa ponte é o poder público. Mais precisamente a prefeitura, mas o Estado também pode fazer isso. Com equipes, aumentar as equipes de assistência social e formar, se não tem suficiente, formar equipes de qualificação. É fácil fazer isso. O poder público tem condições de fazer isso. Tem condição e, no caso da cidade de São Paulo, dinheiro, muito dinheiro para fazer isso. Basta vontade política, basta um plano, basta um projeto para isso. Você coloca profissionais, que não falta profissionais qualificados também para isso, para ver as vagas que estão surgindo, para ver as pessoas que estão por aí perambulando sem condições de tomar nenhum banho, de se alimentar, sem ter um teto para dormir, sem ter qualificação. Ou tem muita gente que tem qualificação e está na rua. Ela não se apresenta para determinadas vagas porque a qualificação dela não é exatamente para aquela vaga. É preciso também sincronizar tudo isso. Boa vontade política, arruma essa coisa. Tá, olha, você está na rua, tá, a gente vai arranjar um lugar para você ficar, tomar banho, tem tais vagas assim, assim, quais aquelas que, ou qual aquela que você se habilita mais para qualificar, você é analfabeto, a gente vai te oferecer um curso de alfabetização, a vaga é para tal curso, você tem que ter
o Fundamental 1, a gente vai promover um EJA para você ter um Fundamental 1, mas por enquanto você pega uma outra vaga que não exige tanto. As vagas são para ensino médio. Eu não terminei o ensino médio porque no último ano do ensino médio eu fiquei desempregado, não consegui pagar o aluguel, saí, briguei com a esposa me mandou fora de casa, comecei a beber, minha mãe morreu, minha tia morreu, eu fiquei sem lugar para morar, um monte de problemas que acontecem, tá bom. Você vai terminar o ensino médio e pega essa vaga. Tá? Isso é simples, gente. Isso é impossível para mim. Eu não tenho condições de fazer isso. Se eu tivesse condição, eu estava aqui dando a sugestão. Né? Mas eu penso nisso, porque eu penso na pessoa que está ali, do lado. Eu já vi do lado assim, de lugares onde está precisando de gente, tem às vezes coisas que se pode, 3 atividades que tá precisando de gente, e uma pessoa está sentada ali do lado. E jovem, não é uma pessoa que, sabe, e a pessoa está ali, ela não está ali porque quer, gente. Ela está ali porque não tem oportunidade mesmo, ela está ali porque às vezes se tem oportunidade não tem um elan, sabe? Não tem, é muito fácil. Não é dispendioso fazer isso. Basta um plano. Basta nesses poderes, nessas administrações, ter pessoas sensíveis a essa realidade. E você vai resolver 2 problemas. O problema de estarem procurando pessoas para trabalhar, né, precisando de pessoas para trabalhar, e não estão achando, porque se estivesse achando, os cartazes não estavam aí. Os cartazes começam a ficar mais permanentes. E resolver principalmente o problema das pessoas que estão nestas condições. E se resolve um pouquinho o problema, aquela pessoa ela está esperando somente esse elo para poder sair dessa situação. Tá? É claro que há problemas, cada pessoa tem um problema, problemas diversos, né? E cada problema pode ser solucionado, tem problemas mais complexos, mas cada problema pode ser solucionado com equipes adequadas. Né? Não vamos entrar nesse mérito agora, estou falando só desse elo aí que o poder público pode fazer, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Meu canal já está com 24 inscritos, ainda tem a meta de 25, chega depois de passar dos 25, nem sei se já passou, aí a gente vai para a meta dos 30, tá? Mas contribua com o canal, o Pix é 368-714-19500, tá? Se inscreva, compartilhe, comente, né? E ative o sininho, tá? Obrigado.